né? Eu me lembro que, da vez passada, a gente chegou até a falar como que ela diz que entre mãe e bebê, entre terapeuta e paciente, existe uma comunicação que é coração a coração, né? E isso ela fala aqui bem claro na página. Quer ver? Na página 56, né? Então, ela coloca realmente que existem, e vamos recapitular um pouquinho, para depois vocês começarem a fazer as perguntas, que existem, da parte do bebê, percepções substanciais, que são aquelas percepções que o bebê tem no mamar, de encher a barriguinha, no calorzinho, de ficar lá no seio, que são mais das coisas mesmo do nível da necessidade. E as percepções sutis, que já são de um corpo a corpo, que já não é tão direto. Então, é olhar a melodia da voz, o cheiro, né? E ela coloca, então, a importante, a definição dessa questão de coração a coração, que vai implicar exatamente em toda essa percepção sutil. Alguém quis perguntar alguma coisa? Ou foi só o microfone que abriu? Ah, a Suzy chegou também, ótimo. Então, aqui nessa página, ela diz: a palavra coração simboliza para o ser humano o lugar contínuo e imaginário. Lembram, quando é imaginário, é toda a questão das fantasias inconscientes, dos fantasmas, como os franceses falam. O contínuo, onde se arrima seu narcisismo. Aquele onde se formula a indagação sobre o sentido da complementação dos sentidos e de onde se espera a resposta. Então, diz ela que realmente a pergunta inicial que se faz, quem eu sou, onde é que isso me torna sujeito e tal, ela diz que a pergunta primeira, recolocada no nível das complementações afetivas, traz, por sua vez, a descoberta efêmera e repetida de um coração a coração que se desgasta, deixando, em lugar da luz do rosto materno, a obscuridade do adormecimento dos sentidos. Entre sonos e despertares, no clima da presença afetiva materna, a imagem do corpo se enriquece com novas descobertas de zonas erógenas, que desaparecem e reaparecem no contato com o nosso objeto de amor, onde nosso nascimento para a noção do tempo vivido, assim como para nossos afetos correlatos. Ficou bem claro para vocês essa história do coração a coração? Tem alguma pergunta? Professora Suzana, eu gosto quando a senhora dá os exemplos práticos da sua prática, que a gente compreende melhor. Vou dar um exemplo, sabe de quem? Do Nivaldo. Uma das conferências dele, ele estava falando que a gente precisa, com o autista, por exemplo, ter algo que encontre como sujeito naquela pessoa que está ali, tão fora do contato, tão fora da realidade. E ele relata o caso da Dentinho. Você lembra disso? Ele falou dessa menina, Alzira? Falou? Então, me ajuda aqui para eu poder lembrar. Falou.
Então, a relação que ele teve foi de coração a coração com essa menina, que todo mundo evitava essa menina porque ela mordia todo mundo. Mas ela tinha um traço. O que era que ele achava bonito nela, Alzira? Era o cabelo? Ela tinha uns cachinhos, né? Cachinhos, cabelo encaracolado. Isso. Então, assim, nessa percepção sutil de uma imagem visual do corpo dela, que era o cabelo encaracolado, ele criou essa relação coração a coração, e aí essa menina que só mordia, com ele conseguiu evoluir e entrar em relação. Clareou? Professora, então é a questão do vínculo, né? Sim, 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 sim. Sim, o vínculo A é importância feito, do vínculo, né? o vínculo é feito no coração a coração, levando em conta a imagem inconsciente de um e de outro. Imagem consciente do corpo, né? E nesse caso aí, né, Suzana, que você citou, do livro do Nivaldo Dentinho, esse vínculo, né, de coração a coração, que inicia também um jogo, né? Ele Sim, até coloca a questão que eles ficavam alternando entre ele, né, e a criança, beijinhos e mordidinhas no rosto, né, isso. para meio que o beijinho e a mordidinha no rosto ser um carinho, e não mais aquele movimento, né, Não dela, mais um ataque ressignificar agressivo, né? isso. Eu estou, por enquanto, só assim por causa que eu estou ainda no celular, viu, no deslocamento. Depois eu Tá volto. joia. Gente, quero ver sua carinha assim. Tá Marlon bom. também deve estar no celular. Eu tô indo embora para casa, daqui a pouco eu chego lá. Tá. Então, vamos ver aqui, gente, o texto. Continuando dessa página que eu chamei a atenção para vocês, o que é que ficou importante para vocês? Que perguntas que vocês têm? Você consegue repetir o número da página? Só porque eu fiquei meio perdida. Na página 56. 56. Na 56, que tem o coração a coração. Se quiserem, podem, inclusive, pular para a página 63, onde tem aquela definição que eu falei com vocês, né? Su, Sim, na página 57, agora estou vendo aqui minhas anotações. Eu acho que vai ter a ver também com os casos, né, que ela fala lá embaixo. Mas aí fala aqui, ó. A experiência a ser então superada é a ameaça interna de dissociação entre a imagem formal do corpo sexuado e a imagem da renúncia ao funcionamento desse lugar erógeno no momento do édipo, já que a valorização afetiva do sujeito sexuado é narcisicamente aumentada ao preço de sua desvalorização afetiva, e já que essa renúncia assina o pacto de integração social do sujeito. Eu entendo, mas você podia explicar? Assim, eu não sei se eu entendo 100%. Então, o que acontece, né? Enquanto
existe ali um momento em que a criança está vivenciando toda a imagem inconsciente do corpo dela, passando pelos vários narcisismos, primário, o do espelho, até chegar no Édipo, narcisismo, ou seja, libido investido no corpo. O que vai acontecer é que existe um corte, o recalque do falo, não sou tudo, não posso tudo, não tenho tudo, e tudo que eu posso não pode sempre, algumas coisas podem de vez em quando, outras não, esse é o recalque do falo, né? Então, o que acontece? É nesse momento, então, do Édipo, que a gente começa a ter uma castração simbólica realmente. E que aí a imagem do corpo, que era inconsciente, se torna uma imagem consciente. Explica melhor o que está difícil para você entender. Como que eu associo a imagem do corpo com essa castração? É como se a imagem do corpo se organizasse quando a castração dá o limite? Exatamente. Quando ela está lá no espelho e que ela se vê como o outro a vê, então existe aí um corte, porque ela já não é mais só aquela coisa difusa daqueles narcisismos primários que tem ali de percepções substanciais e sutis naquele corpo. Ela agora vê como ela se dá a ver ao outro. E, além disso, o outro vem e diz, é você, Maria, José, João, sei lá o quê. Então, aí, nesse momento, há um corte. Ela, primeiro, fica super atrapalhada, porque como é que aquele visual é ela e tudo que ela sentia antes é ela. Mas, nesse momento, então, desse corte, simbolismo dessa castração, ela, então, começa a entrar numa consciência da imagem do corpo. Então, a imagem do corpo passa a ser consciente, primeiro com a experiência do espelho e depois com a castração do Édipo. No Édipo, além de ser sou eu que estou aqui, como eu me dou a ver ao outro, e isso engloba todas as sensações, percepções substanciais sutis que eu tenho. No Édipo também vem, sou eu sexuado, menino ou menina. Clareou? E aí eu estou pensando como que essa pessoa que nos vê, estou falando a gente porque, né, estou pensando lá na escola, ela ajuda a formar essa imagem, né? Sim, a imagem especular, ela é organizada pela palavra do outro também. É você, fulaninho. E se a gente pensar no espelho, isso já não é mais doutor, isso é do Vallon, e o Zasot é que fala dessa evolução da imagem do corpo. Ele diz que, assim, nos primeiros meses, a criança passa na frente do espelho, tanto faz como tanto fez, não existe. Por volta do final do primeiro ano, a criança começa, se ela está no colo da mãe, diante do espelho, ela começa a olhar a cara da mãe e a cara da mãe no espelho. Olha que interessante. O Zasot está falando do nível cognitivo, tá? Mas, se a gente pensar, a importância que tem esse rosto materno para a criança, enquanto ela não saiu dessa díade, esse reconhecimento do rosto materno é importantíssimo. E depois, quando a criança começa a se reconhecer no espelho, antes disso, ela ainda tem uma história de achar que é um outro que está ali no espelho, uma outra criança. Se for a porta de um armário que tem um espelho, ela vai olhar atrás da porta, buscando, como se a outra criança estivesse ali, né? E exatamente nesse momento que ela, depois da fase anal,
antes do Édipo, por aí, é que a criança vai realmente se ver no espelho. E aí, cognitivamente, o Zasor fala, partindo do Vallon, que a criança faz 1000 brincadeiras. Ela põe um chapéu para se olhar no espelho, ela monta num cavalinho para ficar andando na frente do espelho, ela brinca na frente do espelho com a própria imagem, sabendo que é ela. Mas aí ouve a palavra do outro. É você. Deixa eu contar um caso